Eterno Pai, muito obrigado, nosso Deus, pelas nossas vidas, pelo seu amor, pela sua graça e a sua misericórdia para conosco. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor permitiu para nós estar aqui na tua casa nesta manhã. E que o Senhor se faça presente nas nossas vidas, não só nesse instante, mas todo momento das nossas vidas, por onde nós andar, por onde nós passar, aonde nós estiver. Que o Espírito Santo do nosso Deus possa estar conosco. Pai, abençoa essa igreja, Senhor. Desperta, encoraja, aviva essa igreja em nome de Jesus. Esteja despertando o teu povo, Senhor, que congrega nesta casa de oração. Que o Senhor esteja com membros e congregados dessa igreja. O pastor e sua família aqui nesse ministério, que não é nosso, não é do pastor, mas é do Senhor. Dai sabedoria e usa o teu filho de uma maneira especial, ele e sua família, dando saúde e suprindo todas as suas necessidades. E assim, meu Deus, perdoa nossos pecados, nossas faltas. Cada dia o Senhor esteja aumentando a nossa fé, nossa confiança em Ti, meu Deus. Ensina, meu Pai, nós ser diferente em todo momento da nossa vida. Por onde nós passar, onde nós estiver, que o mundo veja a diferença nas nossas vidas. E veja a luz do Senhor brilhar nas nossas vidas. E assim, meu Pai, toma esse trabalho nas Tuas mãos. E agora, Senhor, que o Senhor esteja, meu Pai, conduzindo esse trabalho. Esteja com o pastor para que ele venha dar o estudo, para que nós possamos aprender mais da Tua Palavra e que o Senhor possa vir encher o vazio dos nossos corações através da Tua Palavra. Que nós possamos ser fortalecidos e alimentados com a Tua Palavra, que é a verdade. E muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, pela presença de cada um dos Teus filhos que se encontra aqui. Visita aqueles que não puderam chegar nessa manhã. Que à noite todos possam estar reunidos na Tua casa, para juntos nós aprender a Tua Palavra. E pedimos que o Senhor nos proteja todo momento da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu passo a palavra para o pastor. A irmã vai louvar, né? Quem vai louvar o Senhor? Graça e paz, irmãos. Quem puder ficar de pé, eu convido. Vamos adorar ao Senhor, né, entoando pelo sol da manhã. Obrigado, Jesus, agradeçamos. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela
e a esperança pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Vamos para o cantor, o hino Sossegai. Vou achar o número dele aqui. Quem encontrar, avisa aí. As ondas atendem. 328. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Vosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar,
sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Podemos assentar. Tá. Senhor nosso Deus, grande e poderoso és tu, Senhor. Graças te damos, meu Pai, porque o Senhor concede a cada um aqui, Senhor, a oportunidade, mas essa bênção tão grande que é estar na casa do Senhor, poder participar, meu Pai, dessa EBD, que sempre é única nas nossas vidas, Pai. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar dirigindo a cada um de nós, conduz-nos, Senhor, agora ao aprendizado da Tua palavra, ó Deus, da mensagem que o Senhor tem para nós, que possamos dar a devida atenção, que a nossa mente entenda, que o nosso coração guarde, meu Pai, pelo poder do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, renova-nos as nossas vidas, dá-nos a visão correta, Pai, das coisas, ó Pai, ajuda-nos a vencer, Pai, a velha natureza, as coisas erradas, Pai, que nos assediam, as tentações, não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas tende misericórdia de cada um de nós, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor está aqui. Louvamos e adoramos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz, meus irmãos. Seja também bem-vinda, Will, à Igreja Cristã Evangélica de São Félix do Xingu. Tá? Eu já estou projetando. Tá? Então, você já está aparecendo lá no telão, a igreja já está vendo você. Eu quero dizer que você seja muito bem-vinda e que possamos ser edificados nesta manhã. E eu passo a palavra para você, tá bom? Pode ficar à vontade. Oi, pastor Renier, oi, igreja. Que alegria estar aqui com vocês, né? Conhecendo mais um pouquinho dessa família linda que a gente tem em Cristo Jesus. É uma alegria de ter recebido esse convite, espero algum dia ir pessoalmente, né? Mas hoje a gente também tem a facilidade aí da internet para a gente poder alcançar tantos lugares, né? E realmente foi para mim um privilégio ter sido chamada para falar de um assunto tão importante e tão necessário hoje para nossas igrejas. Tenho feito algumas palestras acerca deste conteúdo para igrejas aqui em São Luís, né? E é uma nova experiência aí, fazendo por videoconferência. Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo ok no som? Sim. Tudo ok? Ah, que bom. Então, queridos, eu sou a Ulicélia, né? Eu sou aqui da Igreja Cristã em São Luís, no Quatraque, né? E somos amigos aí do Renier, da Fabrine, Teodora, Tabita, e uma família muito querida. E vamos hoje falar sobre esse assunto, né? A igreja e o autismo. A nossa sociedade, ela é formada por pessoas de todos os tipos, né? Então, como igreja, a gente também tem indivíduos de todos os tipos, e por isso há essa necessidade da gente poder servir melhor, a gente conhecer os nossos membros, né? Os atípicos também são igreja. E aí veio com essa proposta a Fabrine e o Renier para que eu pudesse. Eu vou botar aqui os slides. Só um minutinho que eu tenho um técnico aqui, meu esposo, e eu não sei mexer muito bem com tecnologia. Pronto. Dá para aparecer? Sim. Tá tudo certinho? Ótimo. Então, igreja, como eu já ia me apresentar, vou fazer uma apresentação breve, né? Eu sou a Ulicélia, como eu já falei, eu trabalho no meu dia a dia com crianças atípicas, né? Não só o autismo, mas outros tipos de atipicidade.
E também tenho tentado levar esse trabalho para servir diante de Deus em nossa igreja, né? Para tentar trabalhar essa inclusão de fato dentro de nossas igrejas. Sou cristã, vou fazer 8 anos, né, na igreja cristã aqui do Quatraque, em São Luís. Sou mãe de um casal também, um Teodoro também, e a Isabela. E sou casada com o Brian, que é meu assistente técnico aqui hoje, né? Sou seminarista, estou fazendo aí teologia no seminário aqui mesmo de São Luís. E na profissão eu trabalho como psicopedagoga. Tenho algumas pós de psicomotricidade, terapia ABA, tudo nessa área aí de inclusão social mesmo. Trabalho em escolas, em clínicas, e agora estou tentando levar esse trabalho, né, de uma forma voluntária às igrejas. Aqui em São Luís, algumas igrejas já me chamaram também para falar sobre esse mesmo assunto. Então, hoje, como cristãos, a gente também vai trazer o texto básico, claro, para que a gente possa iniciar este momento. A gente vai falar de uma forma mais teórica, porém, sempre levando para esse lado cristão, porque nós precisamos adequar a nossa igreja, né? Um assunto que talvez seja notório na sociedade, mas falar de uma forma mais psicológica, mais filosófica, então a gente vai trazer para uma parte mais teológica também. Nosso texto base, se os irmãos tiverem, lembrando, se os irmãos tiverem ideias ou perguntas, a gente vai estar dando 20 minutinhos no final, então já vai anotando, tá? Porque aí eu vou fazer a palestra, tudo direitinho, e aí no final eu vou dar a oportunidade para vocês falarem. Então, assim que for surgindo alguma dúvida no nosso conteúdo, vocês vão anotando, e no final eu vou dar esse espaço para vocês poderem perguntar, tá bom? Então, o nosso texto base, que a igreja abra junto comigo, João 9, 2, 3. João 9, 2, 3. Que diz assim: Também os enviou a pregar o reino de Deus e a cura aos enfermos. E disse-lhe: Nada leveis para caminho, bordão, nem alforje, nem... Peraí, eu estou lendo no texto errado, só um minuto, gente. Que o meu técnico, ele abriu aqui e eu acho que o vento levou. Só um minutinho, vamos voltar para João. Por isso que eu estava lendo isso, não é esse texto. Vamos aqui. Problemas técnicos. Vamos lá, João 9, agora sim o texto correto, João 9, 2, 3, que diz assim: E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. Em todo lugar que eu vou dar uma palestra, já fui até na aeronáutica, eu sempre uso esse texto. Porque muitas vezes, quando a gente recebe um laudo, ou do nosso filho, ou nosso, ou de algum parente próximo, a gente tem a tendência de se julgar ou de tentar entender por que aquilo, como se fosse um castigo, né? Ah, será que estou sendo castigado por algum motivo? Né? E a palavra de Deus aqui, ela é bem clara. Embora seja outro tipo de enfermidade, no caso, a cegueira, o princípio, ele é o mesmo, né? Tudo que acontece, nada foge da soberania de Deus. Logo, a tipicidade, o TEA, o autismo, né, em si, ele não é uma consequência no sentido de castigo, né? Nós temos uma natureza fragilizada por conta do pecado, sim, a nossa natureza, ela está suscetível, né, a doenças nessa natureza. Nosso corpo ele é fragilizado, a nossa mente, nosso intelecto, tudo isso foi afetado sim pelo pecado, mas não como castigo, porém para que se manifeste a glória de Deus, como diz o texto. Então, o autista, ele é sim um meio para manifestar a glória de Deus. E muitas vezes a gente fala assim, mas Deus tem um plano, né? E às vezes a gente, quando está no meio da enfermidade, ou até mesmo no meio de um laudo, a gente pode chegar a pensar, isso é o que todo mundo diz, é muito poético, é muito lindo dizer que Deus vai agir, mas a gente pensa no meio do caos dizendo, não, isso é um castigo, né? Mas aqui nós vamos levar
entender que o nosso Deus tem um plano para todas as coisas. Tem uma pessoa na minha igreja, um autista, que ele já entrou na fase da adolescência, e eu sempre peço liberdade à mãe dele para usar esse exemplo, porque a gente trabalhou de uma forma bem próxima deles. E uma coisa que a gente percebe é que no começo a mãe dele tinha vergonha de levá-lo por conta das estereotipias, das agitações, né, da desregulagem dele. Então ela preferia deixar ele em casa do que levar para a igreja. E aí eu fui conversando com ela e tentando fazer com que ela entendesse o propósito de Deus para a vida dele. Exatamente como diz o texto, né? Para que se manifeste a glória de Deus. E eu disse, minha querida, se você não trouxer o nosso querido para a igreja não vai saber como lidar. Porque ela diz assim, mas quando ele faz zoadas, e aí todo mundo vira, todo mundo fica olhando, eu fico me sentindo mal. E eu disse assim, olha, tudo que é novo, a gente olha, é normal. E então, gente, eu vou só pedir aqui um minutinho, porque eu vou pedir pro meu marido botar a tela, que eu não tô conseguindo ver a igreja. Eu quero ver a igreja enquanto eu tô fazendo. Não. Ontem a gente não tinha colocado? Tava nos dois. Tá, eu não tô conseguindo ver aqui, mas deixa eu ver como é que eu faço. Ontem tava, amor, na videoconferência estavam os dois. Aí todo mundo tá vendo essa tela aqui agora. Tá, eu queria colocar bem aqui, ó, compartilhamento aqui nesse vídeo, não dá, amor? Não. Continua do Tá, o meu esposo vai tentar entrar por outra coisa só para eu olhar vocês, mas voltando. Então, eu disse assim, então a gente tem a oportunidade hoje de aprender com essa pessoa da nossa igreja, mas se você não trouxer seu filho à igreja, a igreja fica impossibilitada, porque muitas vezes, e quase em todas as áreas da nossa vida, a gente aprende através da experiência. E se tivermos pais atípicos, eu vou fazer essa pergunta, por isso que eu quero ver a igreja. É muito importante você entender que o seu filho vai ser o meio da sua igreja se preparar para o autismo. Se nós não temos autista na igreja, como é que a gente vai saber lidar, né? Então, situações, o nosso Deus nos ensina muito através da Bíblia, a palavra dele fala muito sobre isso, que são situações que nos fazem aprender, que nos fazem crescer, que são ensinamentos. O nosso Deus é um Deus pedagógico, então até mesmo as situações mais adversas, ele nos ensina alguma coisa, né? Ele nos ensina sobre temperança, moderação, sobre fé. Então, todas as nossas situações, elas são direcionadas ao aprendizado. Portanto, eu falava para ela, traz o teu filho, porque a gente vai aprender a lidar com ele lidando. Como é que a gente aprende a trabalhar com autista? Com um autista, porque se a gente não tiver um autista, a gente não aprende. Então, era a oportunidade da igreja crescer. E aí ela começou a ter esse ponto de vista e trazer. E a gente foi se adaptando, a gente foi adequando o ambiente também para ele e também a liturgia. No caso, na EBD, né, e nós temos uma salinha que eu ainda vou explicar sobre essa sala. Eu vou passar aqui. Então, vamos falar propriamente do TEA, o autismo, né? O transtorno do espectro autista. Por que um transtorno no espectro? O espectro é porque ele eu vou falar bem normal para que vocês entendam. O espectro é aquela parte, é um fantasma, é mais ou menos isso. É como se ele pairasse, ele flutuasse, né? Essa necessidade do autista, ela pode ser modificada. Ela pode ser do grave, que hoje em dia a gente chama de suporte 3, aí ele pode ir até o 1, que é o mais básico, né? Então, ele vai realmente estar pairando entre esses pontos, o suporte 1, 2 e o 3. O 1, que as pessoas falam que é leve, mas que leve a gente não usa mais essa, porque acabou se tornando pejorativo. Por quê? Porque algumas pessoas lidam de uma forma e outras de outra. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo. Eu sou autista, de nível de suporte 1. Nasci no nível de suporte 3. Eu não falei até os 3 anos de idade e tive muitas estereotipias, muitas ecolalias, tive muitos problemas sociais, emocionais por conta disso. Então, hoje alguém diz assim, esse espectro do nível leve foi descartado exatamente por isso, porque ele é leve para quem, né? Se a pessoa está passando por um transtorno e ela tem necessidades e ela se sente diferente, todo esse pesar emocional, tanto dela como dos pais, ela não é leve.
Então, existem 2 tipos de suporte, os 3 tipos de suporte, 1, 2 e 3. Não mais leve, menos leve ou grave, né? A gente não usa mais esses termos. Usa nível de suporte porque o que a pessoa precisa é de terceiros, digamos assim. Então, nível de suporte é exatamente o que está dizendo. Alguém vai dar suporte a essa pessoa. Então, falar sobre essas características do TEA é necessário exatamente para a gente entender uma coisa. Cada criança, ela é única, independente do laudo. Digamos, eu tenho o TEA, sou adulta, mas as minhas necessidades são diferentes de outra pessoa, porque sou um indivíduo, eu tenho as minhas próprias necessidades, as minhas próprias estereotipias, as minhas diferenças, assim como todo ser humano. Nós temos aí na igreja hoje, por volta, digamos, de 30 pessoas. Essas 30 pessoas, mesmo sem laudo, são todas diferentes. Todas agem mediante uma situação de forma diferente, gostam e têm querer diferentes, né? Então, a criança atípica, no TEA, também é assim. Ela tem as suas próprias necessidades. E quando vemos o laudo, fulano é autista. Então, a gente meio que entra num quadro e diz assim, são todos dessa forma. E não é verdade. Todos têm suas próprias necessidades. O meu filho, o Teodoro, ele também tem um laudo de autismo. Só que o Teodoro é totalmente diferente de mim. As minhas necessidades, aquilo que me desregula, aquilo que me incomoda, não incomoda o Teodoro. E tem coisas que o Teodoro tem que não me... que incomodam ele e que para mim é normal, que para mim não me afetam. Então, o que eu quero dizer é que não é uma receita de bolo, né? Que vai dizer assim, olha, é autista, a gente vai trabalhar só dessa forma, porque todos se encaixam. Não é verdade, tá bom? Então, a gente vai, né, primeiramente fazer esse acolhimento à família, à criança autista, ou adolescente, ou adulto, precisamos do acolhimento. E a escuta, ela é o que faz totalmente a diferença, exatamente porque não são todos iguais. Então, são os primeiros passos para essa inclusão, é você conhecer, chame, converse. Por exemplo, essa família que eu citei de exemplo lá da igreja, do adolescente, que hoje é adolescente, na época era criança, eu chamei os pais, eu perguntei o que é que desregula, o que é que incomoda ele, o que é que ele gosta, o que é que chama a atenção dele, o que facilitaria ele ter foco na pregação, na palavra. E a gente foi conhecendo ele aos poucos, porque ele é individual. Aí chega outro autista na nossa igreja, a gente tem que chamar, acolher e perguntar. Não é feio ou constrangedor você querer se informar. O que é constrangedor, o que seria ruim, é você olhar de forma errônea e deduzir as coisas. Então, perguntar, gente, não é preconceito. Pelo contrário, é uma forma de acolhimento. É de você mostrar que você tem interesse de... Olha, eu não sei como lidar com autista, eu posso lhe ajudar? O que é que eu posso fazer? O importante é conversar, é perguntar. A mãezinha tá lá, o filho tá desregulado, tá gritando na igreja, tá se jogando. E aí a gente chega, não com um olhar de diferente, mas a gente chega com um olhar de eu posso te ajudar? O que eu poderia fazer? Ele quer ir para um lugar mais reservado? Ele precisa de uma água? Vocês querem pegar um vento? Posso te ajudar de alguma forma? Então, a escuta, ela vai ser o primeiro passo para esse acolhimento, para essa inclusão. Certo? Deixa eu olhar o horário aqui, certo. Para se trabalhar com a criança com TEA, não é uma fórmula mágica, como eu já falei no começo, que tudo servirá para todos. A gente precisa ter esse momento. O que a gente fez lá na igreja, que eu tenho tentado trabalhar nas igrejas em São Luís e na minha própria igreja, é que a gente tem um formulário, né? Na clínica onde trabalho ou na escola, a gente trabalha com anamnese. Anamnese nada mais é do que um currículo da criança. A gente vai saber como é que foi a infância, como nasceu, quais são as suas necessidades, se tem alguma estereotipia, o que acalma a criança, o que desregula a criança. Então, a gente faz toda uma anamnese, chama no gabinete do pastor e faz isso, para conhecer, de fato, de forma individual, cada criança, cada adolescente. Precisamos conhecer também as limitações, como eu falei, nessa anamnese, que a gente pode dar outro nome, porque esse nome, ele é meio pejorativo no meio cristão, porque eles acreditam que a gente não pode usar uma anamnese para
distinguir a criança e dar como se fosse um parâmetro, né? Mas o que seria uma entrevista, digamos assim, uma entrevista sobre o histórico familiar e daquela criança. Então, a gente vai conhecer as suas limitações, as estereotipias, como eu já falei, suas sensibilidades sensoriais. Um exemplo, eu, como uma pessoa típica, um adulto com TEA, eu tenho algumas sensibilidades sensoriais, né? As luzes, elas incomodam muito os meus olhos. A nossa igreja, graças a Deus, as lâmpadas, elas já são aquelas menos incandescentes, né? As fluorescentes, que são assim mais embaçadinhas. Isso acalma a minha vista. Numa criança que ainda está lidando ali com o TEA, ela não conhece, ela só sente, ele vai ficar agitado, ele vai querer chorar, ele vai querer gritar. E às vezes é só a lâmpada que está incomodando, é só a luz, e a gente pensa que a criança está tendo dores, né? Mas isso, de certa forma, causa dores. Eu tenho um problema com a luz. Tanto que hoje eu fui na casa da minha mãe, quando eu abri o vidro do carro, minha vista parece assim, estava furando meu olho, que dói demais. E tenho sensibilidade também auditiva. Quando estou na minha igreja, amo louvor, sempre quis fazer parte do coral. No entanto, eu tenho sensibilidade auditiva. Então, quando estou na igreja e é a hora do louvor, por ser algo mais acentuado, eu uso o abafador, né? Tinha constrangimento quando eu era mais nova de usar o abafador porque era grande, né? E hoje em dia eu já consegui comprar um que ele introduz, mas nem toda criança consegue introduzir no ouvido por ser pequeno e pode incomodar, é isso que eu estou dizendo. Não é uma fórmula de bolo, porque eu, por exemplo, consigo botar dentro do meu ouvido. Meu filho, com certeza, não conseguiria. O som me incomoda, mas não incomoda o Teodoro, meu filho. Então, essas estereotipias, essas sensibilidades e limitações, elas vão variar. Por isso, a importância de fazer essa entrevista, né? De ter essa escuta. Então, eu uso abafador, né? Que parece um fone de ouvido que regula. Eu consigo ouvir o louvor da minha igreja, porém, eu tiro a parte acentuada dos agudos da bateria, dos agudos da guitarra, até mesmo de uma. A pessoa que está cantando lá na frente, às vezes dá uma quebradinha, né? E aí eu consigo tirar aquele ruído, que no meu ouvido dói como se estivesse enfiando uma agulha. Então, às vezes, a gente vê a criança gritando, se agitando, a gente pensa que é algo só psicológico, né? Na parte neurológica, não, ele está tendo um surto. Gente, às vezes a criança está só incomodada com o som, com a luz, e isso vai fazer com que ela se desestabilize. Então, a gente precisa conhecer a criança, e aí vai dizer, não, a luz incomoda. Hoje, as nossas igrejas, elas já têm certa facilidade de se adaptarem nesses pequenos pontos. Vamos modificar a luz, ela é incandescente, vamos tirar essa lâmpada. Ah, tá com muito som. Se a gente não pode, claro, abaixar muito o som da igreja, então a gente vai induzir os pais a aderirem ao abafador, né? Vamos usar um abafador na minha igreja, como eu sei que tem pessoas que têm e outros não teriam condições, porque o abafador hoje em dia ainda não é tão barato. Eu indiquei à minha igreja que a gente comprasse um ou dois para ficar para visitantes, né? Chegou uma criança, está desregulada, só para ela se acalmar, a gente bota o abafador no momento do louvor, para que ela vá se regulando, ficando mais tranquila, né? E aí eu dei essa ideia, esse ano a gente quer botar em prática, ainda não tem. Mas o meu pastor, o que ele fez? Ele botou aqueles acolchoados que botam na parede, eu não sei o nome técnico, mas, por exemplo, que a gente bota muito na bateria, né? Ao redor da bateria para dar aquele abafar do som. E aí ele colocou, por conta desses pedidos, dele saber das minhas necessidades, dos outros autistas da nossa igreja, ele botou alguns abafadores, que isso ajudou muito, nas paredes, né? E eu sugeri ainda mais esses abafadores mesmo de ouvido. Então, existem essas limitações e estereotipias. Eu falei sobre as sensibilidades sensoriais, mas tem as estereotipias. Quais estereotipias? Movimentos repetitivos. Sacudir a mão, a gente tem visto, né? A gente vê isso, são muito característicos de algumas crianças sacudirem as mãos, como se estivesse quente. É porque vocês não estão me vendo, mas balança as mãos como se tivesse algo quente, ou sacodem em cima da cabeça, ou batem no ouvido. Quando bate no ouvido, quase sempre é por conta do som, né? Essa sensibilidade auditiva. Ele estampa o ouvido, tá ouvindo um som, bota a mão no ouvido. Quando eu era criança,
a minha mãe assembleiana, também não tinha essas informações sobre autismo. E aí, o que eu fazia quando estava na hora da igreja, nossa igreja Assembleia na época, é uma igreja animada, nossos irmãos pentecostais são bem animados, então era muito som e muito estímulo para o meu pequeno ouvido. E aí eu colocava a mãozinha no ouvido. E a minha mãe entendia que eu estava tendo uma resistência, eu vou até rir, uma resistência à palavra de Deus. Então, quando ia o som muito alto, o pastor pregava daquela forma mais aguda, né, mais impondo alguma coisa, então meu ouvido doía muito. Eu saía toda vez da igreja com vontade de vomitar, com dores de cabeça. E a minha mãe, sem saber, sem ter essa instrução, ela pedia para as irmãs orarem na minha cabeça, porque achavam que era alguma resistência espiritual à palavra, ao louvor, e não, e compreendia. Então, oraram muito na minha cabeça, para que repreendesse aquele mal. E, na verdade, era uma sensibilidade. Tanto que hoje eu falo pro meu esposo que eu me sinto no céu na nossa igreja, porque tem essa característica mais calma, né, de falar, os louvores são mais tranquilos. Então, eu me sinto muito à vontade na minha igreja, mesmo em alguns momentos eu necessitando do abafador. Mas se eu não usar, quando eu saio da igreja, eu tô com muita enxaqueca, muitas dores de cabeça e vontade, né, até mesmo de vomitar, passar mal mesmo, por conta do som. E eu amo louvor, amo todas essas coisas, gosto de ouvir a palavra, mas dependendo do som, passo mal. Então, a criança com essa sensibilidade, ela vai ter esse problema também, né? A gente está falando um pouquinho do TEA para que a gente possa entender. Se a gente entende a criança, né, as suas limitações, a gente vai começar a adaptar aquele ambiente para elas, né? Tanto de forma, né, inicial, a gente ainda não consegue fazer de uma, não, é uma fórmula, pronto, tá certo, vamos fazer hoje, a gente vai mudar tudo na igreja. A gente não consegue assim, é uma coisa que está passando de passinho em passinho, as igrejas estão se adaptando, né? Sensibilidade sensorial, que eu já falei, as estereotipias, que eles podem ficar, esses movimentos, as pernas, eles balançam muito as pernas, como eu disse, nem todos são as mesmas coisas. Balançar a mão, eu tenho um negócio de ficar segurando meus dedos, né? Eu não balanço a mão, mas eu fico segurando os dedos. O meu filho, ele balança muito as pernas, né? Ele é inquieto com as pernas. Então, cada criança é de um jeito. Ok, já que conhecemos nossas crianças e as suas limitações, algumas bem básicas, e as suas necessidades, e agora? Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o ambiente. Eu já até falei algumas coisas, mas essa necessidade de ter um ambiente que também facilite. Porque se a criança vai para um lugar onde a luz é muito forte, o som é muito alto, não tem abafador para ele, não tem um lugar, um ambiente adequado. Gente, eu falo disso, que às vezes até uma roupa que a criança veste, o tecido incomoda. Tem uma etiqueta, aquilo tudo é um motivo para ele se desregular, para ele ficar agitado. E ele não sabe dizer, mamãe, eu não gostei do tecido dessa roupa. Ele não vai conseguir botar em palavras, e alguns até não falam ainda, porque ele não vai saber expressar o que está me incomodando, o que está me deixando tonta, com dor de cabeça. Como eu era criança, eu também não sabia que era a luz, que era o som alto, que me dava aquele mal-estar. E quase sempre eu ia para o hospital, tomava remédio também, passando mal, e não tinha nada. Eu fazia os exames, nenhuma taxa alterada, e era só sensibilidade. Então, como ele não vai saber dizer, então é bom que os pais sempre verificando. Às vezes o tênis está apertado, o calçado, o meu filho, ele tem um tipo de calçado que ele não calça de jeito nenhum, e tem outros que ele só quer usar esse porque é confortável, né? Eu tenho problemas assim também com sapatos, então em casa eu passo o dia inteiro descalça. Eu só calço sapato ou chinelo quando eu tenho que sair e é obrigatório, porque para mim é uma coisa que me agonia demais. Então, tiaras, a gente quer arrumar o cabelinho da neném, bota um monte de xuxinha. Para mim, isso me fazia muito mal também, prender o cabelo, né? Eu gostava dele esvoraçado. E a minha mãe queria prender, queria fazer xuxinha, e isso me trazia mal, e eu começava a chorar. Tinha essa falta de organização ali física, e começava a ter minhas estereotipias. Creme. Aí passa um creme, a criança tem sensibilidade, ela chora. O meu filho, para lavar o cabelo, gente, ele já está entrando na adolescência, está com 11 anos. Para lavar o cabelo, até hoje ele chora. Uma vez ele criança, ele ficou todo roxo. Eu pensei que tava, meu Deus, eu tô matando meu filho.
com creme e com shampoo no cabelo. Então, eu tenho que lavar o cabelo dele, ele esticando a cabeça. Primeiro eu lavo o cabelo dele fora, para depois ele tomar o banho molhando o corpo. Porque quando toca nele qualquer coisa gelatinosa ou creme, ele passa muito mal. Então, às vezes o pai não sabe, aí a criança vai com creme no cabelo, aí soa, aí escorre aquele creme, a criança começa a passar mal. Às vezes é uma roupa que está desconfortável, um tecido, linho incomoda muito, etiquetas, roupas apertadas. Então, por exemplo, quando eu era pequena, 3 anos, as calcinhas de elástico, né? Elas me incomodavam. E tem isso, esse quadro que muitas crianças chegam a tirar roupa nos locais. Por quê? Porque aquela roupa está causando dor naquela criança. Para a gente é agonia, para eles é dor. Então, eu tinha esse quadro de retirar a calcinha, até que eu comecei a usar, nessa época, eu roubava as cuequinhas do meu irmão, aquelas cuequinhas box, parece meia. Eu me sentia super confortável. Então, naquela época, a minha mãe não entendia. Ela pensava que eu queria ser menino, mas não era, era por conta dessa textura do tecido. Então, nos ambientes, o que a gente vai pensar? O que é que vai incomodar essa criança? A gente vai retirar ou diminuir, né? Ou tentar amenizar aquilo que vai incomodar no geral, e de forma individualizada a gente vai pesquisando também, tá? Primeiros passos, primeiros pensamentos no ambiente para todos, porém um lugar facilitador para o aprendizado. A igreja ela é para todos, não é só para os autistas, é bem verdade. Não é só para os cadeirantes, bem verdade. Mas a gente precisa dar um acesso a todos, né? Uma coisa que eu comecei a trabalhar com os atípicos na nossa igreja, não só os autistas, mas eu estava dizendo, gente, a gente não tem capacidade, por exemplo, quantas igrejas hoje têm surdo-mudo, né? Alguns são só surdo e não é incentivado a falar, mas vamos falar de surdo-mudo. Não tem porque a gente não tem uma pessoa que trabalhe com libras ou com sinais, então a gente não tem essas qualidades ainda de inclusão. Não temos, a gente quer muito. A Bíblia nos fala sobre incluir essas pessoas, mas em compensação a gente não tem essas habilidades. Mas o que eu tenho incentivado? Vamos levantar pessoas, né, com tantas qualidades. A gente tem enfermeiro na igreja? Temos médicos, temos advogados, corretores, temos tudo. Mas vamos buscar os nossos dons para servir essas qualificações. Então, hoje eu estou trabalhando com o TEA para ajudar a minha igreja, as nossas igrejas, né, no geral. Então, se alguém já trabalha com sinais, deveria se levantar para incluir, né? Quer dizer, a gente não está levando a palavra de salvação a essas pessoas, elas estão fora da salvação, o Cristo não escolheu elas também? Escolheu, só que nós não temos nos capacitado, né? Então, esse ambiente facilitador de aprendizado, ele tem que ser também, o autista, ele precisa ser alcançado. Cristo tem um plano de salvação para ele, sim. Então, vamos falar de metodologia? Na metodologia, crianças com TEA, elas precisam muitas vezes algo que direcione a sua atenção. Porque o que é o TEA, praticamente? É o desvio da atenção. Eles não conseguem manter a atenção deles ali muitas vezes por muito tempo, né? Eles se distraem facilmente com seus pensamentos ou até mesmo com outros objetos. Então, o que a gente pode pensar para essas aulas, na EBD ou para o culto? Na nossa igreja, como eu disse, tem uma salinha adequada para as crianças atípicas, que a gente leva eles para lá é mais silencioso, tem alguns recursos, alguns brinquedos que eles chamem a atenção. Então, a gente leva para lá quando a criança está agitada, ela se acalma, se controla, e a mãe pode voltar e levar novamente para o culto, né? Então, a gente usa muito sobre o hiperfoco que o autista tem. Por exemplo, eu e meu filho, a gente gosta muito de dinossauro. Então, por exemplo, eu vou dar aula para uma criança que tem hiperfoco, eu posso contar uma história bíblica usando os dinossauros como personagens, digamos assim. Então, eu vou usar algo que chame a atenção. Criança em si, independente de laudo, elas gostam de coisas que chamem a atenção. Fantoches, bonecos, né, teatrinho. Então, tudo que puder chamar a atenção do hiperfoco dessa criança vai ajudar. Eu quero dar uma aula GBD, eu vou levar o quê? Porque eu tenho na minha sala que ele é autista, eu não consigo chamar a atenção dele. Pergunte aos pais qual é o hiperfoco dele, o que ele mais gosta. Ele gosta de números, faça uns bonequinhos em formato de números. Eles gostam de dinossauro, como eu já falei, ou eles gostam de, sei lá, diferentes objetos, e você vai pesquisar também.
para facilitar esse aprendizado, né? E, claro, a gente vai, na nossa igreja, a gente precisa focar no evangelho genuíno. A mãe desse autista lá da igreja perguntou, como é que eu prego para o meu filho? Como é que eu falo a palavra de Deus? Eu disse, falando. Como é que a gente vai falar a mensagem? Falando. Porque quem convence, amados, tanto com laudo ou sem laudo, é o Espírito Santo. É Deus que sabe. Não é, mas ele não fala e você pensa assim, ele não está entendendo. Muitas vezes o Espírito Santo está tocando o coração daquela criança, ele realmente já entendeu o evangelho, mas você não sabe. Mas o importante é você falar. Porque, como eu botei aí, quem convence é o Espírito Santo, e isso é para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Eu tenho uma amiga que ela é surda, e ela não fala porque não foi estimulada, ela não é muda, mas ela é surda. E ela não fala por conta disso, porque não teve um ensino adequado. E ela faz parte da igreja, uma igreja aqui batista, e ela entendeu o evangelho, tanto que ela vai todos os dias, e ela não ouve o culto. Deus fez com que ela entendesse o evangelho de alguma forma, que eu não sei se foi o amor pelos irmãos, o cuidado, o acolhimento a ela e a sua família, que ela é cristã. E quando alguém está fazendo uma coisa errada, ela acusa, ela faz uma carinha e aponta e fala, tipo, como se estivesse brigando, faz uns sons, que a gente entende que ela está dizendo isso está errado, entendeu? Então ela é muito serva de Deus, digamos assim, se é que pode dizer. E ela é surda, mas Deus alcançou o coração dela. E às vezes a gente pensa assim, o autista, ele não vai, eu não vou nem falar, não vou perder tempo de preparar uma aula para ele, porque ele não entende. Irmãos, eu quero te dizer que ele entende, e quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, essa criança vai sim ser alcançada se você falar. Agora, se a gente não falar, aí é mais fácil essa criança não entender o evangelho, não conhecer. Então, foque na forma genuína do evangelho. Fale de forma, olha, céu, inferno, Cristo, Jesus, salvação, morte. Tudo isso ele vai compreender da forma dele, mas vai compreender. E o Espírito Santo vai convencer. Então, João 10, eu gostaria que a gente lesse. João 10, o 27. Eu vou já liberar para a gente dar as perguntas, tá? João 10, deixa eu ver se eu acho aqui só um minutinho. 27 e 29. Pronto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. Então, amados, assim como eu e você, a gente crê que fomos predestinados por Cristo para a salvação, o Senhor também predestinou outros, né? E com laudo ou sem laudo, volto a repetir. Então, quando o Senhor fala, ou seja, nós pregamos o evangelho genuíno, e essa pessoa é escolhida pelo Senhor, ele vai entender. É como essa minha amiga, eu estou usando ela de exemplo, que ela é surda. O evangelho alcançou ela, de alguma forma, de acolhimento, de ações, eu não entendo o mover de Deus, mas eu sei, e olhando para a vida dela, eu sei que ela é cristã de verdade, que ela é uma escolhida do Senhor. Então, o seu filho autista, eu que sou autista, o meu filho, a gente foi chamado pelo Senhor, a gente conseguiu ouvir a voz, mas como eu volto a repetir, aqui está dizendo, aquele que ouve a minha voz, nós somos a voz do Senhor nessa geração, nós somos a voz para esses autistas, se eles estão indo para a nossa igreja, é porque o Senhor tem um plano na vida deles, e a nossa função é ser essa voz, é falar, e o Espírito Santo de Deus vai convencer o seu coração. E a Bíblia ainda fala mais bonito ainda, né? Que esse que é alcançado, ninguém toma dele. Então, amado, se você está sofrendo, pensando, meu filho é autista, eu quero te dizer que o mais importante da vida dele, porque a gente pensa assim, talvez não case, talvez não tenha filhos, e talvez não tenha profissão, não seja independente. Amados, mas o mais importante, o Senhor tem chamado eles, que é para a salvação, né? Eu tenho tantas estereotipias, tive uma infância tão pesada, mas hoje estou aqui para a glória de Deus. Então, Deus, ele usou essa doença, essa digamos, necessidade neurológica em mim hoje para que eu pudesse estar falando com autoridade sobre isso. Além de ser profissional, além de mais de 4 graduações sobre isso, eu tenho experiência. Então, quando eu te digo que pode ser alcançada, eu fui alcançada. Eu fui alcançada no nível
dando um pequeno testemunho, que eu estava tão mal com o meu jeito, com minhas agonias, com minhas estereotipias, que eu estava em depressão. A maioria dos autistas adultos hoje, eles estão em depressão porque eles não compreendem, porque eles são tão diferentes e porque essas agonias, essas coisas, eu estava em depressão, eu estava no quadro que eu tentei até o suicídio na época. E hoje vai fazer, esse ano, vai fazer 8 anos que o Senhor me resgatou, que eu compreendi o Evangelho. E hoje o Senhor usa essa neurotipicidade para a glória dele, como a gente leu no primeiro capítulo lá, em João, né, 9, que ele usou para a glória dele. Não foi a minha mãe que merecia uma filha autista, não foi eu que pequei e merecia uma doença, não, mas ele usou isso para que hoje eu estou aqui levando a outras pessoas esperança de dizer, Deus vai usar, Deus vai manifestar a glória dele, ele vai ser glorificado através da vida do teu filho, do teu aluno, até mesmo de você. Então, Deus, ele vai sim, né, fazer essa obra. E o Espírito Santo de Deus, perfeito, né? Ele é perfeito, ele vai trabalhar. Ele fala, como eu disse, é pedagógico, né? Ele consegue nos incluir de fato. Então, hoje eu estou feliz. Antes, né, talvez eu tivesse vergonha, mas hoje eu tenho a felicidade de dizer de que Deus, ele é bom e que Deus escolhe também os atípicos. E lembre-se, inclusão não é um ato de caridade. A gente não está simplesmente sendo caridoso como o mundo diz. Ah, eu tenho amigos surdos, eu faço isso, eu falo com fulano porque é diferente, então eu sou muito bondoso, muito caridoso. Não, nós somos igreja, essa é a nossa característica verdadeira. A inclusão, ela faz parte disso. Porque se fosse por mérito e merecimento, nenhum de nós estaríamos hoje aqui falando do amor de Deus. Que nenhum merece. Então, o que Cristo fez? Ele nos incluiu. Ele nos transformou de inimigos da cruz, ele nos tornou filhos de Deus. E isso é independente de laudo, isso é independente de situações, de quanto pecado eu cometi. O Senhor, ele nos dá de livre bondade e misericórdia, né? Então, amados, esse é o ponto de hoje, né? Eu sei que o assunto ele é bem extenso, mas eu quis trazer um pouquinho de cada, sobre algumas clarezas sobre o TEA, o autista. Eu quis trazer um pouquinho do que a gente poderia trabalhar no ambiente. Eu quis trazer um pouquinho da metodologia. Trabalhe a palavra de Deus. A forma que vai ser alcançado o coração é o Espírito Santo. Trabalhe o ambiente, que esse a gente pode manipular e transformar. Passinhos pequenos? Sim. Não dá para mudar tudo da noite para o dia. Mas o querer, o iniciar, isso mostra o amor de Deus pela a sua igreja, pelos nossos irmãos atípicos. Então, eu agradeço a oportunidade de servir a Deus nessa mais uma parte da minha família em Cristo. Fico feliz em conhecê-los, né? É um privilégio, de fato, contar um pouquinho do meu testemunho, também estar incentivando outras pessoas a querer conhecer sobre essas necessidades do autista. Então, muito obrigado, meus irmãos. E agora eu vou abrir o espaço, né, para as perguntas, aquelas perguntas que vocês têm dúvidas. Pode até ser algo que eu ainda não falei, mas pode sim fazer aí uma pergunta, porque como o assunto é pouco tempo, a gente queria falar um pouquinho de tudo, então vocês podem sim fazer perguntas agora, tá bom? Pastor, eu acho que vai dar algum microfone para que eu possa ouvir vocês. Tá bom. Obrigado, Will. Desde já eu já quero agradecer ao seu tempo, à sua disponibilidade, ter respondido o chamado para nos ajudar através dessa aula. Algum irmão tem alguma pergunta? Pronto, irmã Silvanda. Graça e paz, irmã. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia, graça e paz. Eu sou a irmã Silvanda. Irmã, primeiro, são duas perguntas. A primeira é o que significa, não, por quê? Doutora Brinquedo, eu fiquei curiosa. Tá, é porque o que acontece? Quando a gente trabalhava na clínica, a gente tem muitos recursos que eles vêm com brinquedo, né? Mas na verdade são recursos pedagógicos para trabalhar com a criança. Então, algumas amigas minhas falavam assim: tu só vai lá brincar, né? Você vai só brincar com essas crianças e tudo. E aí eu achei engraçado isso, porque são recursos que fazem toda a diferença. E o brincar em si, para qualquer criança, faz toda a diferença para a vida adulta.
o trabalhar com brinquedos. E tinha um desenho, quando eu era criança, que eu amava, que era a Doutora Brinquedo. Era uma médica que cuidava dos brinquedos, né? E eu achava muito legal. Então, eu ajuntei a piada das minhas amigas com a minha profissão e com um desenho que eu gostava. Então, eu botei Doutora Brinquedo, é o meu perfil, para que as pessoas me achem aí nas redes sociais. Ótimo, muito bem. A respeito da sensibilidade alta, ela também pode ser no olfato? Só essa Sim. curiosidade. Sim, Tá. a hipersensibilidade sensorial, ela pode ser de todas as formas. Pele, o tecido incomoda, um cheiro, um creme, o cheiro no caso do nariz, né? A pele, um creme, um perfume, tudo isso pode incomodar na pele, no nariz. Eu tenho um problema, graças a Deus eu tenho um bom apetite. Pode ver que eu sou bem cheinha. Então eu tenho um bom apetite. No entanto, eu não suporto o cheiro de muitas comidas. Mas se eu fosse atrás do cheiro, eu acho que eu passava fome. Porque, por exemplo, eu amo comer galinha, frango, mas eu não suporto o cheiro. Tanto que quando eu vou cozinhar, eu tento segurar a minha respiração, porque dá vontade de eu, né, vomitar mesmo, desculpa a palavra. Então, o cheiro incomoda muitas crianças. Às vezes é o perfume da tia. Eu ia até falar isso, eu tinha esquecido. Muito obrigada por perguntar. Às vezes a gente quer ir cheirosa para a igreja, maravilhosa, mas o teu cheiro faz com que a criança se desregule. Perfume muito forte, muito doce, independente do que ela gosta ou não, ela pode incentivar essa vontade de vomitar, de dor de cabeça, de passar mal. Então, cheiros são sim. Às vezes a comida a criança não come, elas têm aquela sensibilidade com comida por conta do cheiro. Então, carne, eu acho cheiroso, mas não gosto. Frango, se eu sentir o cheiro, gente, eu não consigo comer, mas eu gosto muito do gosto. Então, texturas, tu falaste do nariz, paladar. Tem crianças que, vamos lá, eu vou usar meu exemplo novamente. Eu não consigo beber café num copo de plástico. Não consigo. Eu acho um absurdo. Na minha cabeça é um absurdo. Água, tanto que meu copo é feinho, mas tem que ser de alumínio. Eu só bebo água em alumínio. Eu podia trazer uma taça, uma coisa bonita para mostrar para vocês, mas eu não consigo. Então eu uso só alumínio para beber água ou coisa gelada. Então até a textura. Por exemplo, tem um garotinho lá na nossa igreja, que ele também é autista, ele não bebe nada se não for em copo descartável. Então a mãe dele sempre anda com copo descartável para ele. Então, existem essas coisas, tanto na boca, o sensorial é qualquer coisa. É toque, no olho, nariz, boca, em todas as áreas vai ter, sim, essa sensibilidade, esse incômodo, tá? Então, sim, perfume também vai fazer diferença para uma criança atípica. Certo, obrigada. Eu vou dar oportunidade para outros irmãos. Ótimo, eu quero que perguntem mesmo. Bom dia, irmã. Bom dia. Meu nome é Jeconias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, dar uma palhinha mais aí sobre hiperfoco. Hiperfoco. Pronto. Hiperfoco que a gente chama é aquilo que mais a criança gosta ou chama a atenção da criança e o mundo dela praticamente gira em torno disso. Um exemplo, eu tinha um aluno e o hiperfoco dele era jumento, cavalo, boi, tudo nessa área, né? Jumento, cavalo, burro, e ele sabia toda a diferença. Tanto que uma vez eu trouxe uns desenhos para ele pintar, porque ele gostava muito de jumento, então eu fiz alguns desenhos que ele não prestava atenção na aula. Então, o que eu falava, isso na escola, então vocês podem adaptar para EBD. Aí, por exemplo, ele não queria prestar atenção, ele ficava circulando na escola, não queria parar na sala para aprender o conteúdo que ele tinha que aprender. Então, o que eu fazia? Eu dizia assim, João, vou usar esse nome fictício. João, eu te dou um jumento para você pintar no final da aula se você ficar na sala e tentar fazer atividade de matemática. Aí ele, muito interessado com o jumento, ele dizia, tá bom, tia. Aí voltava para a sala, conseguia fazer atividades, mas na hora que ele terminava, ele corria para a diretoria e falava, tia, cadê meu jumento? Aí eu lembro que uma vez eu imprimi um burro, que ele sabe a diferença. Eu não sei, é o hiperfoco dele. E aí eu imprimi, ele falou assim, tia, isso aqui não é jumento, isso é um burro. Mas eu vou aceitar porque eu gosto de burro, entendeu? E aí uma vez, ele indo para a escola, ele viu um jumento amarrado no sol quente. Ele foi para a escola chorando, horrores, e aí a gente não sabia como controlar e tudo, conversando, até que ele disse o jumento no sol. Ele não falava completamente as coisas, ele falava jumento no sol, jumento.
Aí a gente ligou para o pai e perguntou o que foi que aconteceu. E aí ele disse que tinha um jumento preso, e a gente foi explicar para ele que o dono ia tirar, aí conversamos tudinho. Aí ele se acalmou. Então, assim, o que a gente direciona? A criança quer ficar na sala e ela tem um hiperfoco. A gente, tem INES, né? Esse menino era... Tem gente que é cachorro, tipo de cachorro. Então, usar esse hiperfoco é a coisa que a criança gosta. O meu filho, ele tem hiperfoco em cálculos, matemática, ele ama matemática. Então, quando eu compro um jogo para ele, eu compro de cálculos, de raciocínio lógico, ele gosta muito disso. Então, os brinquedos dele, as coisas dele são direcionadas para o raciocínio lógico. Eu compro dama, eu compro qualquer coisa de raciocínio lógico que ele gosta. E ele gosta também de colecionar. Ele tem uma coleção de dinossauros, ele tem uma coleção de carrinhos, então, mas ele não brinca, ele só quer que aquele bicho fique lá paradinho na coleção dele, em hiperfoco dele. Eu também tenho, né? Mas aí ficava estranho para mim, adulta, ter um hiperfoco em dinossauro, mas eu gosto demais. Então, como ele tem, eu aproveito e encho o quarto dele, boto lá as prateleiras e a gente organiza, deixa tudo por tamanho, é toda uma coisa assim, ninguém pode mexer. Então, o que você pode trabalhar quando uma pessoa tem hiperfoco? Mas tem 2 pontos, tá? Lembrando, por exemplo, o Joãozinho da minha história, o meu aluno. Quando a gente incentiva também demais, ele para de prestar atenção em qualquer outra coisa e fica só no hiperfoco. Então, a gente vai usar esse meio como um meio e não como um ponto principal. Então, tipo, tudo dele era jumento. Então, a gente, às vezes, precisava desvincular para que ele entendesse outras coisas. A vida não é só burro e jumento. Vamos para cá, vamos fazer isso aqui. Mas se for um foco bom, que dá para trabalhar, leve objetos. Mas diga assim, vamos fazer isso primeiro, e aí eu te mostro isso, eu te dou esse desenho, eu faço isso. Não dando isso como principal. Porque senão ele vai focar demais. O hiperfoco também tem o ponto pós e os contras, né? E ele vai focar demais e vai perder totalmente a concentração. Tá bom? Mais alguma coisa? Obrigado. Nada. Will, teve algo que você falou bastante, e eu gostaria apenas que você trouxesse um pouco mais de esclarecimento sobre estereotipias, né? Você falou muito essa palavra, até citou umas 2 que foi das pernas e das mãos, mas eu gostaria de te deixar um pouquinho de tempo para tu falar um pouco mais sobre isso e outros tipos. Tá. Estereotipias são movimentos repetitivos ou coisas que eles costumam fazer sempre, né? Agora que vocês estão me vendo, eu até falei que vocês não estavam me vendo antes, a estereotipia, a maioria, né, tem aquela mãozinha que fica, parece que tá abanando, que tá quente, ai, tá quente, né? Eles ficam balançando a mão ou batendo no ouvido, ou se ninando, né? Fica para um lado e para o outro, se balançando. Eu tenho isso quando eu fico muito nervosa. E assim, por hoje eu já ser adulta e saber me controlar, provavelmente eu deixo isso para casa. Eu vou para a igreja me suportando aquela coisa que está me agoniando, e em casa eu me permito me acalmar dessa forma. Eu gosto de me inclinar, me balançar, isso me acalma. Então, estereotipia, às vezes, existem várias formas. Tem criança que fica balançando a perna e tudo. E o que eu quero dizer, assim como o hiperfoco, existe o pós e existe o contra. A gente vê uma criança agitada balançando a mão, o nosso intuito é prender, parar aquela criança. Mas deixa eu explicar. Além de mostrar que a criança está desregulada, ele também é um regulador. A criança não está se balançando só porque ela está agoniada. Ela está se acalmando. Aquilo dali regula ela. Entende? Mostra, claro, que ela está desregulada, mas existe o ponto de que ela precisa voltar. Eu, que já sou adulta, eu boto na minha cabeça. Calma, vai ficar tudo bem, já tá acabando esse som, essa luz clara, já vai, é só por um tempo, eu consigo falar para mim mesma que eu posso ficar calma. Mas uma criança que, gente, até hoje você tem uma mania, uma coisa ou outra, você às vezes não consegue dominar. Imagine uma criança que está em formação e que é autista. Então a criança está ali sacudindo, a gente tem aquele intuito, vou prender. Não, a gente vai deixar a criança respirar e ela se acalmando. Ela vai se regulando e aquilo vai melhorando. E o principal é parar a estereotipia, esse movimento repetitivo? Não, é tirar o foco daquilo que está tirando a calma dela. A gente está num ambiente muito claro,
Mesmo que ela se balançar, ela vai continuar se balançando, porque ela ainda continua no lugar muito claro. Então, a gente vai levar ela para um lugar mais aconchegante. Mas como ela não sabe dizer e a gente não tem como saber, a gente vai tirar tudo que a gente já sabe. Tem luz forte, tem som alto, então eu vou levar ela para um lugar mais tranquilo, menos luzes, menos sons. Então, na nossa igreja já tem essa salinha. A gente botou um EVA no chão, aqueles tapetes, aí a criança pode sentar no chão, a gente bota um sonzinho ambiente, a luz menos, né? E aí a criança vai se regulando. E ela tá lá naquela estereotipia primeiro agitada, e quando ela vai vendo que tá calma, ela começa a diminuir. Continua, ela foi para um lugar totalmente neutro, ela foi para esse lugar totalmente adequado e ela continuou com a estereotipia. Amados, é um cheiro, é aquilo que a gente já não vê, né? É um cheiro, é a roupa, pode estar incomodando, é o calçado. Tira o tênis, deixa a criança mais tranquila, né? A blusa é muito, tá abotoada até em cima, desabotou um pouquinho, deixa ela à vontade. Claro, sempre com os pais do lado, para que não venha ser interpretado de forma errônea. A mesma coisa, se a criança está se jogando ao ponto já de se machucar, bater a cabeça, a gente vai conter. No entanto, a gente tem que pedir permissão para os pais ou perguntar: eu posso te ajudar? Porque tudo isso tem aquela margem, né, de agressão, de. Eu já vi gente que, até em pronto-socorro, tentar, porque eu também sou técnica de enfermagem, tentar mobilizar, cuidar de uma pessoa e, por conta disso, a pessoa se agitar mais e se machucar. E quem foi acusado de agressão foi a pessoa que tentou ajudar. Então, tudo tem que ser conversado. Por isso que eu digo, a conversa, ela é necessária. Pergunte. Você não sabe de tudo. Isso é verdade. Então, pergunte. Não é feio. Olha, vamos ali. Você quer levar seu filho ali para uma salinha? Ela é mais adequada e tudo. Para a pessoa não perder o culto, a gente transmite pelo YouTube nosso culto. Então, lá nas salinhas que tem um berçário, que é para as mamães darem mamar para a criança que está agitada também, que quer mamar, que tem que trocar uma fralda. Tem essa salinha. E lá tem uma TV com culto, para que a mãe não perca nada. A mesma coisa na sala dos atípicos. A gente bota uma TV passando culto. Então, quando a mãe vai para lá calma, é claro, a gente bota um sonzinho mais baixo, mas ela consegue não perder o culto por conta disso. E aí, regulou a criança, ela volta para a igreja. Tá bom? Então, os estereotipias têm isso. Ela pode, sim, estar se regulando, mas chega ao nível que não saiu do ambiente que está agredindo ela, não saiu do lugar que está tendo esses estímulos excessivos sensoriais, e ela vai continuar. Chegar ao ponto dela se ferir, se jogar no chão. Então, aí a gente precisa não parar esses intuitos, mas levar para um ambiente acolhedor. Tá bom? Deu para melhorar, Deu Renê? sim, obrigado. Eu estou vendo que o tempinho ali está acabando, mas não quer dizer que está Sim, acabando a aula, não. Eu posso encerrar e fazer certo. de novo, a gente sair e entrar de novo, para a gente dar mais Não, tempo, tranquilo. só para a gente continuar, tá bom? Antes de encerrar, só quero Certo. dizer, aqui na nossa igreja nós tivemos um episódio ano passado, onde uma avó veio com uma criança que percebemos que era o aspecto autista, e a forma dela se regular foi correr pela igreja, porque a igreja é grande, é espaçosa, né? Então tem a questão da iluminação, do som, e ela chegou bem no momento do louvor também. Então a gente observou, mas a gente tentando conversar com a avó, também tem um outro aspecto que até a própria família não sabia ainda lidar com ele e não sabia dizer como que a gente podia ajudar essas pessoas Sim, nesse dia, né? Então ela passou um pouquinho de tempo aqui e depois ela acabou indo embora porque também não teve a paciência, porque queria que a criança ficasse sentada e tudo, apesar da gente sim. entender isso. É um outro aspecto também de regular, já que era um ambiente novo, ela nunca tinha vindo aqui na igreja. Tem mais Sim. uma pergunta, a gente vou reiniciar a chamada, eu vou sair, encerrar a chamada e Certo. a gente volta de novo, só para a gente fazer a pergunta, tá bom? Tá bom.
Oi, tá me ouvindo, Will? Oi. Então, Tô sim. Jeconias de novo. Então, a gente é possível, né, acompanhar, até mesmo por redes sociais e muitos amigos e conhecidos, as pessoas, né, que têm crianças, né, adolescentes, adultos, e com esse tipo de situação, né, que a gente está conversando hoje. Então, Sim. eu queria saber, na realidade, se você tem alguma dica relacionado a essa questão de que alguns pais, alguns tutores, eles, dependendo do nível que a pessoa tem ali, pode ser uma criança, adolescente ou adulto, às vezes ela resolve, por exemplo, às vezes o tutor fala assim, olha, o meu filho, né, ou essa pessoa que eu sou responsável por cuidar, ele pode fazer o que ele quiser. Então, o menino vai lá e resolve usar batom, ou vestir uma roupa de menina, né? Sim. E vice-versa, a menina, né? A menina quer ser um menino, né? E etc, etc. Então, essas pessoas poderiam chegar numa igreja, né, com a pessoa, né, a criança, o adolescente, o adulto, né, dessa forma, e achando e ela entende que o filho dela, né, ou essa pessoa pode ser incluída do jeito que ele é, dessa forma, porque ele tem esse problema, né, então ele pode viver dessa forma. Então, não sei se você entendeu bem o que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar, né? Mas é saber se você tem alguma experiência com relação a isso, uma vez que a gente está falando sobre essas crianças, né, dentro da igreja, né, sobre essa inclusão de crianças assim, de pessoas assim, dentro da igreja. Então, se você já viu ou tem alguma experiência com relação a isso, como foi tratado essa questão com os pais, né? Porque existem muitas pessoas, né, que tratam dessa forma. O meu filho, a pessoa a quem eu estou tutoriando, pode fazer o que quiser. Então, aí o menino escolhe sempre se vestir com um vestido, né? Ou usar batom, né? E a menina resolve ser dessa forma, né? O adolescente, o adulto, enfim. Sim. O que eu falei sobre o evangelho genuíno, ele vai se aplicar exatamente aí também. Por quê? O que acontece? A gente acha que por uma limitação, ou um laudo, ou deficiência, ou doença, a gente está dando legalidade para poder fazer o que quiser. Não. Vamos lá, usar um termo totalmente diferente, um assunto totalmente diferente. A pessoa está com câncer, uma coisa, né, triste, terrível. E aí a pessoa está morrendo, não, ela tem o direito, ela tem a legalidade de tratar todo mundo mal, de pecar, de ser murmuradora, reclamona. Tem essa liberdade? Não tem. As nossas limitações dessa natureza caída, ela não nos dá a legalidade para, digamos assim, dar suporte para esses pecados. É pecado, da mesma forma. Ele nasceu menino, ele deve agir como menino e eu vou corrigi-lo da mesma forma. Autista ou não autista, ele vai entender o evangelho genuíno. Você nasceu menino. Aí os pais vêm em cima, porque ele é deficiente, porque ele tem neurotipicidade, ele pode agir da forma que ele quer. A Bíblia nos exorta. A limitação neurológica dele é aplicada em algumas coisas. Tanto que, por exemplo, o meu filho Teodoro, ele é autista com superdotação, altas habilidades. E aí ele se irritava muito com pessoas que não eram tão inteligentes como ele. Ele se zangava e às vezes fugia da sala do colégio porque a professora, para ele, era burra. E essa era a linguagem que ele falava. Mamãe, eu saí da sala. E ele chorava, tinha as estereotipias dele de correr. Ele dizia assim, mamãe, tudo que ela fala eu já sei.
Então, a minha professora é burra. E eu chamei ele. Atípico ou não atípico? Vem cá. A mamãe aqui é autista. E eu tenho coisas que você faz que me desregulam, me dá vontade de chorar, me estressam. Eu tenho a liberdade de te dar uma pizza? Aí ele, claro, né? Mesmo se eu tivesse, ele ia dizer, não, você não tem essa liberdade. E eu disse, pois é, se encaixa bem aqui. Você acha que a tia não sabe tudo que você sabe, não te dá liberdade de tratá-la mal, de fugir da responsabilidade de estar em sala de aula e muito menos de desrespeitá-la. Ela é autoridade na sala. Você fica calado se você não está interessado, fica no seu lugar e se comporta, porque você é cristão. Isso não te dá legalidade. Ah, mas eu me senti mal, não sei o quê. Segura a tua peteca e te aguenta, porque se eu me desregulo com você quando você está bagunçando, teimando, e eu, com as minhas estereotipias, disser eu vou te dar uma cintada sem motivo, só porque eu estou agoniada, você não ia gostar. Então, eu dou um parâmetro, eu dou uma ideia para ele se colocar no lugar dessa pessoa. Então, vamos lá, eu vou dar legalidade para meu filho fazer o que ele quiser. Tá bom, ele pode dar na sua cara, então. Aí a gente começa a trazer para que a pessoa entenda que aquilo não é legal. Quer dizer que eu posso te dar uma pizza, então, quando eu estiver desregulada, Teodoro. Aí Teodoro viu que era uma coisa pesada, que era ruim, e ele entendeu. Tanto que ele não fugiu mais de sala, mesmo ainda sentindo essas agonias. O que eu digo, Teodoro, vamos lá, você está passando mal, eu vou te redirecionar. É a mesma coisa, uma criança autista. Muitos pais falam assim, eu não vou levar porque ele não entende. Porque o meu filho tem 14 anos, mas na faixa etária dele, neurológica, saiu que ele tem 3 anos de idade. Eu, com um filho, com uma filha, digamos, a Isabela, que não é atípica, ela com 3 anos, ela sabia e entendia quando ele disse, Isabela, não faça. Ela entendia. Então, independente se o cronológico, físico dela ali, não acompanha o neurológico, a parte psicológica dela, não acompanha, mas está na idade de 6 anos, 3 anos, e ele tem 15 anos, uma criança de 6 anos, ela entende ou não entende quando a gente chama atenção? Mas meu filho de 10 anos está correndo e não entende as coisas, e eu deixo ele à vontade. Seu filho pode ter, sem laudo, um filho de 3 anos, pais e mães que estão aí. Quando você chama um menino de 2, 3 anos, você fala, não faça com uma entonação correta. Seu filho entende ou não entende que ele está errado? Entende? Então, não dá legalidade. Independente da idade cronológica ou neurológica, essa criança ela entende disciplina. Quando você diz, pode ser o que você quiser porque você é atípico, você está abrindo mão da sua responsabilidade e o Senhor vai cobrar desses pais. A gente precisa alertá-los de dizer, olha, você tem uma autoridade sobre uma vida. Se você diz, faz o que você quer, atípico ou não atípico, você está pecando. Você está isentando a sua responsabilidade de ensinar o que é certo. Porque ele pode fazer. Não pode. Isso não dá legalidade nem para mim. Vamos lá. Eu tenho estereotipias, eu tenho sensibilidades sensoriais. A minha igreja ela não é adaptada, não tem luzes como eu gosto, não tem um som que não me incomode. Isso me dá legalidade de eu não me congregar? Não. Eu falo muito pro meu filho, segura a tua peteca e não peca. Vai, aguente o que você... Eu uso abafador, eu uso nem que vá de óculos escuro. Eu vou dar um jeito de servir ao Senhor. Isso não me dá legalidade para pecar. Então, não dá legalidade para uma criança atípica, porque eu quero vestir. Como no meu caso, quando era criança, por conta do tecido da cueca do meu irmão, eu usava e a minha mãe pensava que eu queria ser menina, mas eu não queria. Então, vamos lá analisar. Vestido, aí já é demais. Eu acho que a criança já está levando para um lado de sexualidade. Pecado, eu vou instruir. Meu filho, você é menino. Se o tecido da roupa que você está usando de menino não está lhe agradando, eu vou comprar outro tecido de menino que lhe adequa para você não se sentir mal. Então, sim. Aí, hoje em dia, por exemplo, as calcinhas, né? Vamos falar aqui de uma forma assim. Já existem com esse tecido de cueca box. Já existem. Então, eu não preciso usar uma cueca masculina. Eu vou lá e compro uma calcinha de tecido adequado que não vai fazer mal. E eu continuo sendo mulher. Entende? Então, essa legalidade, a gente, como cristãos genuínos, firmados na palavra de Deus, a gente vai tratar como pecado. Tá bom? Oi, irmã. Ketri. Oh. Gerou várias perguntas enquanto você falava. Porque o pastor Jeconias falou assim na questão de limites quanto à roupa.
mas a gente vê muito falta de limites com questão a limites mesmo, disciplina. Então, é bem difícil. O meu filho, ele é autista. Mas até quando que o pai ele tem que mostrar que a disciplina, não só ali, ele está em crise, mas que ele... Porque o que eu mais vejo hoje em dia, eu sou dentista, eu tenho consultório, é de crianças autistas que não têm limites. Então, é bem complicado. Não pelo fato de ser uma doença, mas por fato do pai, às vezes, não ter pulso firme. Certo, Kathleen, né? Isso. Isso é uma coisa tão grave da nossa geração. Eu acho que desde de Adão e Eva para cá, que limites é uma coisa que nenhum humano, pecador assumido, quer ter. Então, uma coisa que é bem verdade, nas clínicas que eu trabalhei, tinham muitas crianças com laudo de atípico, de TEA, e hoje eles usam a nomenclatura que eu não concordo, que é o transtorno de... Oh, meu Deus, agora fugiu da cabeça. Não, a criança que ela não tem disciplina, eles botaram um nomezinho, TOD. Pronto, obrigada, amor. Meu marido me lembrou, o TOD. Eu não concordo, amados. Eu, como profissional da área, eu tive alguns problemas em clínica por dizer que aquela criança estava com doença, sendo que não era mais nada do que pecado. E aí, muitas crianças com autismo, com laudo, com tudinho, e na verdade era disciplina. Era disciplina. Vamos lá, tinha um garoto lá na clínica que ele não tirava nem o sapato do pé. E a mãe dizendo, meu filho é tão coitadinho, que ele não sabe nem tirar o sapato e não sei o quê. Amados, eu não estou incluindo aqueles que realmente têm a falta de mobilidade para se movimentar. Mas eu quero te dizer que também não é impossível. Se você incentivar, ensinar, vai ser... Uma criança vai aprender em 2, 3 dias a amarrar o cadastro você ensinando. Uma pessoa que tem realmente a deficiência nessa mobilidade, ele vai passar 1 ano, mas vai aprender. Se você incentivar todos os dias, o que é o tratamento para autista? É uma coisa constante, todos os dias. Ele não aprendeu disciplina, você nunca ensinou. Vai demorar, mas você tem que continuar fazendo. Isso é trabalhar sua paciência. Então, lá na clínica, muitas crianças que entraram com laudo de autista, elas tiveram que ser revistas depois, e aí saíram do laudo por conta que tem um prazo, né, de 6 meses, a gente fazia terapia e ver. E aí, crianças lá que chegavam indisciplinadíssimas. E aí eu começava a impor autoridade. Ei, não. Não pode dizer. Hoje a nossa sociedade, eles falam, e a gente tem que encontrar mão disso, porque somos cristãos, e a lei desse mundo, ela só tem um limite até aqui. Se ela querer passar a lei de Cristo, aí ela já está, né, fora. Então a gente vai preferir e assumir a lei de Deus. E aí, o que acontecia? A criança indisciplinada, não tinha disciplina, não pode dizer não. Hoje o mundo é assim, não pode dizer não, que você frustra a criança não pode perder. Aí, em competições, todo mundo ganha, vamos dar a medalha, a criança não sabe lidar com frustração. O não, ele é necessário. Tanto que hoje, até os crentes mais maduros, quando Deus dá um não, se desvia. Porque não querem lidar com o não. Então, independente de laudo ou não, a criança precisa de disciplina. Né? Se você tem um filho autista, como eu falei do Teodoro, meu filho tem limites. Já levou taca, a vara já entrou já, mas não de forma pecaminosa, porque a vara ela tem que ser muito bem trabalhada, muito... Cara, eu digo muito isso. Crente, que é crente, sabe corrigir, mas não é para todo mundo, não. Porque ele só foi uma vez, mas eu peguei a Bíblia, mostrei bem aqui, ó, esse é o seu pecado, já te falei um monte de vezes, você continua pecando. Vamos orar primeiro, você vai se consertar com Deus, você vai entender. Aí eu falo, confesse, qual foi o seu pecado? Você entendeu que você pecou? Aí ele tem que entender, confessar e ser trabalhado naquilo. E ele disse, agora você vai ser corrigido. A mamãe não está com raiva te batendo por causa de raiva. Estou te batendo porque você está caminhando para o caminho errado. E aí fiz uma vez, ele foi corrigido para nunca mais. Hoje em dia ele já entende, ora, pede perdão a Deus, sem a necessidade de correr para a vara. E muitas vezes as pessoas, meu Deus, que absurdo. Ele é autista. Isso não dá legalidade para ele. Mais uma vez eu vou dizer. Meu filho, ele pode correr, não sei o quê. Eu vou chamar, vou controlar, vou levar para um ambiente neutro, vou ser disposta a ajudar. Mas em nenhum momento eu disse que ele vai poder fazer o que ele quer. Entende? Então a gente não pode também, junto com o pai, pecar, porque às vezes é isso que acontece. O pai está pecando porque está neutro na sua função que Deus deu, porque isso é uma função dos pais.
de disciplinar e tudo, e a gente dizer, não, tá tudo bem, o pai que faça como ele deve fazer. Então, a gente tem que ter esse cuidado, claro. Ei, paizinho, vamos direcionar aqui. Olha, o evangelho diz isso, que a gente tem que corrigir, fala até da vara, né? E ele não está dizendo lá só o seu filho típico, não é o atípico, não. Converse, vem cá, você entende. Filho, não faça. Um bom exemplo disso, lá na minha igreja. Tem muitas crianças atípicas, a nossa igreja tem bem mais de crianças. E aí eu vejo os pais chamando, vem cá, meu filho, não é assim não, pode parar, sente bem aqui. O menino mesmo se sacudindo, fica parado, sentado, porque o pai botou autoridade. Então, realmente, nós precisamos ter esse cuidado. E muitas crianças com laudo é ruim, porque são indisciplinadas em casa. E voltando para aquele menino do tênis, aí eu comecei em 2 dias, gente, para vocês verem que esse menino não tinha problema de mobilidade com a mão. Eu falei assim, ei, aí ele entrou, aí ficou me esperando, olhando assim com o tênis no pé, eu disse, pode tirar o tênis, paizinho. Aí ele, não sei, eu disse, você sabe, vamos aqui. Aí mostrei, ó, a primeira vez a tia vai mostrar no primeiro pé, no outro você vai fazer. E mostrei como é que desamarrava, tirei o pé. Vamos tentar no outro? Aí ele teve uma dificuldade, tudo, tirou meio bagunçado, eu ajudando. No segundo dia, eu, vamos tirar o sapato? E fiquei esperando, porque ele estava acostumado a esperar a mãe tirar. Não comia sozinho, porque a mãe já ia lá e botava na boca. A mãe tá com pressa, quer correr pro serviço. Não esperava o menino pegar na colher, aprender a segurar a colher. Entende? Então, vai demorar mais com uma pessoa realmente autista? Vai demorar. Mas é a paciência da mãe dizer, pega, hoje ele vai pegar todo torto, vai derrubar a colher todinha, a comida todinha. No segundo dia ele vai de novo, até 1 ano que seja. Mas ele vai aprender. Agora, se você desistir, não, eu vou dar logo na boca. Nunca vai aprender a mexer com a colher. Nunca vai aprender a tirar o sapato, nunca vai aprender a ficar sentado. Se você desistir de ensinar, vai ser mais longo, mais uma vez eu digo, vai ser mais demorado. Para o autista de verdade, vai ser. Eu demorei para falar muito. Aos 3 anos eu ainda não falava. E eu fui aprendendo. A andar também eu demorei para andar. Foi mais lento. Mas hoje eu ando e falo pelos cotovelos. Até minha mãe diz assim, oh meu Deus, eu orei muito para minha filha falar. E aí eu orei demais, deu nisso. Próximo, tem mais alguma pergunta? Irmã, eu tenho mais uma, Kétria, ainda. Certo. A senhora falou sobre vários sinais, né? Por exemplo, acabou de falar no atraso da fala, as estereotipias, não falou vários, né? Sobre o cheiro, às vezes também a audição. Eu queria que a senhora frisasse que o diagnóstico ele não é apenas em sinais isolados, né? Mas é um conjunto de algumas coisas. Porque, às vezes, você pensar ali, eu até falei assim, nossa, eu sou autista. Porque eu tenho algumas coisas. Então, por exemplo, o meu filho, ele ama dinossauro. Mas eu sempre estou levando ele no médico e tudo. Eu tenho um acompanhamento desde sempre. E eu sei que ele não é autista. Então, tipo assim, se você pegar sinais, né? Na verdade, não são sintomas. Sinais isolados, você vai dizer assim, nossa, todo mundo é autista. Então, porque não tem um diagnóstico ali laboratorial, ele é totalmente clínico. Então, como que a gente, por exemplo, eu como mãe já teve pais autistas de chegar assim, nossa, Kétria, você não tem que investigar isso por sinais isolados, por exemplo, o dinossauro, né? Então, assim, eu queria que a senhora falasse mais sobre esse ponto aí. Excelente, excelente. Nós vivemos nesse mundo, né, que todo mundo é autista, todo mundo tá com laudo, e é bem complicado, e até dificulta com os que são de fato, né? Mas, irmãos, é como a Kathleen falou, eu falei vários tipos de estereotipias, vários problemas sensoriais, então, esses são uma soma, né? Eles fazem realmente de forma clínica, mas só que antes de você dizer assim, eu sou autista, e às vezes a mídia, principalmente, o Instagram, o YouTube, fala muito, aí famosos dizendo, eu sou atípico, eu descobri que eu sou, e vem no vídeo e diz, pronto, eu já sou autista, e a pessoa se auto-intitula atípico por conta de vídeos da internet, você percebe algumas características iguais e tudo. Gente, o que caracteriza? Isso só um neuropsicopedagogo que pode dar o laudo, ou um neurologista, é o que pode.
essas pessoas, elas são habilitadas porque elas fazem um teste. São 6 meses de teste para fazer isso, e às vezes, mesmo com todos esses testes, ainda pode ser errôneos, como eu falei. Crianças nas clínicas por indisciplina que pareciam autistas e não era. Não tinham foco, não prestavam atenção, passavam o dia inteiro no celular, não tinha interação social, e aí, porque não tem interação social, é autista. Mas, na verdade, não foram estimulados, passavam o dia nas telas. O menino tem 2 anos, 1 ano, a mãe quer fazer as coisas, pá, dá um celular. A criança já cresce nesse mundo. Hoje é comum a babá eletrônica, a gente bota a criança na televisão e vai fazer as coisas. Eu entendo que a gente, às vezes, não tem uma rede de apoio, mas estimula de outras formas, bota um brinquedo, um jogo, alguma coisa. E a gente está direcionando as crianças para isso, e a gente mesmo, eu sou autista, eu sou isso, sou aquilo. Passa-se por um processo, né? Quando o Theo começou com essas fugas de sala e chorar e tudo, mesmo eu sendo da área, eu nunca intitulei meu filho de autista. Eu sempre dizia, pode ser outra coisa. Vamos lá. Aí eu fiz todos os testes. A gente fez o de imagem na cabeça, se tinha alguma batida, alguma malformação. Eu fui no ouvido, porque a criança parece que não me ouve, porque o autista, ele tem um mundinho dele. E aí tu tá falando, ele nem presta atenção. Aí tu diz, poxa, meu filho não presta atenção, então ele é autista. Aí você vai lá, ele tem um problema no ouvido de fato. E ele não ouve. Meu filho nunca falou, também já tem 3 anos, ele nunca falou. Aí você vai e faz todos os exames físicos para neutralizar outros tipos de atipicidade, outros tipos de doença. E aí a criança surda, e você não sabe, ele não está falando porque ele nunca aprendeu ouvindo. E aí você não vê que ele tem um problema de surdez. E aí ele não fala, é autista. E como a minha amiga, ela é surda, porém ela não fala, mas ela emite sons, ou seja, as cordas dela funcionam. Se ela tivesse sido estimulada e tivesse a escola adequada para ela, ela não ouviria, mas ela ia falar. Com um pouquinho mais de dificuldade, mas ela ia falar. Esses dias eu assisti um filme que a médica, ela era surda, mas ela falava por sinais, mas ela emitia os sons, ela conseguia ler os lábios, aprendeu a falar, ela falava de forma um pouco diferente da gente, mas dava para entender, porque ela foi estimulada a falar. Então, gente, antes de você dizer e laudar o seu filho, ele é autista, ou eu sou autista, descarte tudo. Faça ouvido, faça cabeça, uma ressonância, pode ser N outras coisas. Sensibilidades, não é só o autista que tem, tá? Tem pessoas que têm só a sensibilidade. Eu também tenho esse negócio da luz, me incomoda. Vá no oftalmologista, veja se você não tem astigmatismo, miopia, alguma coisa vai incomodar seus olhos também, sem ser autismo, entende? Cheiro, você tem rinite, sinusite, vai incomodar do mesmo jeito. Então, cuidado, de fato, com essas características individuais. E isso se torna, de fato, autismo quando elas são somadas, e isso se torna prejudicial. Amados, é um tipo assim, por exemplo, som e coisa, eu passo mal, é uma coisa tão legal, música e tudo, e eu passo mal no sentido extremo. Eu, volto a botar meus votos para fora, eu passo mal e é uma dor de cabeça intensa que eu não consigo ver nada. Então, ela começa a me prejudicar, entende? Por exemplo, o social, eu tinha muito problema de falar em social. Olha eu aqui falando. Aí, por exemplo, eu fazia uma palestra, eu ia para casa ou eu ia para o soro. Eu começava a passar mal e vertigem, minha pressão baixava, e eu tinha que ir para o hospital porque eu falei com pessoas. Então, quando chega ao extremo, aí assim, a gente tem que parar e olhar. Eu não gosto de estar na igreja. Amados, às vezes é só pecado, a gente não quer estar no meio social. Eu hoje seguro a minha peteca, como eu digo com meu filho, e eu vou. Às vezes, quando está muito lotada a igreja, aí eu passo mal. Mas eu fico até o final, suporto, vou para um hospital, tomo um sorinho, fico melhorzinha, minha pressão estabiliza, mas eu não me dou legalidade para pecar, entende? Então, cuidado, o laudo e uma pequena característica, eu sou autista, e aí vai. Cuidado com isso. Às vezes, algumas pessoas de má influência, de má índole, dizem assim, eu vou ser autista porque tem direitos. Amados, um autista de verdade, eu falo isso com propriedade, um autista de verdade, os benefícios são tão pequenos diante de tanto sofrimento, de tantas questões, de tanta... Tudo, gente, movimenta muito o psicológico, o emocional, o sensorial. Então, é tão desconfortante que eu prefiro hoje, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, você não é, eu preferia, porque os benefícios, eles não são tão
né, fica bem desproporcional. Então, não é verdade. Não é verdade de que, eu vou lá e faço isso, que eu vou ganhar um benefício do meu filho. Não é vantagem, é muito sofrimento quando o laudo é real. Mais alguma coisa? Alguém tem mais uma pergunta? Não? Então eu gostaria de agradecer, Will, novamente, pelo seu tempo, por nos responder, nos ajudar com essa aula, que realmente foi uma aula muito enriquecedor e Que esclarecedor em bom. todos os pontos. Que o nosso bondoso Deus possa vir a continuar abençoando você e a sua família, lhe conduzindo em todas as coisas, em seus passos. E desde já eu deixo aberto o convite para que vocês possam estar aqui futuramente, pessoalmente, né? Agora virtual, mas Espero. pessoalmente. E assim o Senhor confirmar, quando for da sua vontade, que vocês estejam aqui. Tá bom? Novamente, muito obrigado. Gente, muito obrigado mais uma vez também. Foi um prazer conhecer vocês. Obrigado pelas perguntas necessárias, né, esclarecedoras. Espero que tenham contribuído de alguma forma. E presencialmente ou online, na hora que precisar, estou aqui para vocês, tá? Igreja, um beijo. Um prazer conhecer vocês, povo de Deus. E fico muito feliz de ver pessoas lindas e maravilhosas aí que a gente vai morar no reino de Deus e vai estar juntinho, vamos conviver de forma mais presencial, né? Obrigada, gente. Tá bom. Eu vou pedir para que tu não saias ainda, por favor. Que eu vou chamar a igreja, todo Tá, mundo aqui na frente, para a gente fazer uma foto com você lá no fundo. Tá tá bom? bom. E eu te mando a foto. Venham, igreja. Vamos fazer Ótimo. uma foto. Deixa eu ficar arrumadinha. Deixa eu mexer aqui, amor. Ajeita. Tirar assim do pé. Vem, Teodoro. Vem, Davi. Vamos fazer a foto. Fabrini. Teodoro. Que saudade. Vamos. Pronto. Estou fazendo uma foto aqui, vou já fazer a selfie. Vamos lá, 1, 2, 3. Sorriso. Pronto. Agora eu vou passar para a selfie. Deixa eu ver se eu acho, né? Achei. Vamos lá. 1, 2, 3. Sorriso. Pronto, foto feita. Daqui a pouco eu te envio no teu WhatsApp Tá o teu ok. registro também. Obrigada, Obrigado. gente. Irmãos, vamos orar? Tchau. Encerrando a nossa EBD. E logo em seguida eu vou passar para os avisos, tá bom? Irmão, você pode encerrar lá em cima, tá? Por gentileza. Senhor Deus, Tchau. Pai, todo bondoso e poderoso Senhor, nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que tu nos concede, Pai. Obrigado que por nessa manhã tu nos ensina e nos instrui, Senhor, a amar e demonstrar este amor, Senhor, a as pessoas que têm as suas dificuldades, as suas limitações. Sendo que tudo isso, Senhor, é para o louvor da tua glória. E nós, como teu corpo, a tua igreja, Senhor, também demonstramos e fazemos todas as coisas para o louvor da tua glória, Pai. Assim, Senhor, eu te dou graças, meu Deus e Pai, porque tu és tão bondoso conosco e nos ensina sempre, Senhor, para que possamos, de fato, glorificar a ti por todas as coisas. Que tu possa vir abençoar, Senhor, a Will e o Brian, esta